Olá, boa tarde ao aluno, à aluna do 9º ano, professor, professora e a todos que estão acompanhando mais uma aula no Centro de Mídias. Nós vamos falar sobre uma aula sobre desigualdades no espaço geográfico e comigo aqui está a professora que vai tomar a ponta, é a professora Milene. Tudo bom, professora? Tudo bem, professor? Boa tarde a todos, alunos, alunas, professores que nos assistem, PCNPs das diretorias, das 91 diretorias de ensino. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do 9º ano, segundo bimestre. Aproveitando aí, nós vamos agradecer a equipe curricular de Geografia da COPED, aqui da Secretaria de Educação, a professora Andréia, a professora Mariana, a professora Milene, que está aqui comigo, o professor Sérgio, que também faz parte aí da equipe e ajudou aí nessa aula aí para vocês. Vamos aí acompanhar na tela, né, o que vamos trabalhar hoje. Então nós temos aí o ensino fundamental 9º ano, segundo bimestre. A habilidade do currículo paulista é a habilidade 14A, selecionar, elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. A unidade temática, conexões e escalas, objetos de conhecimento, leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. Lembrando a todos aí que vocês vão utilizar aí o chat para estar respondendo, né? Lembrando que é uma ferramenta importante para a dinâmica da aula e participem ativamente dessa aula. Correto, professora? Muito bem, professor. Então, né, o professor fez a leitura da habilidade para a gente aí, lembrando que é uma aula que nós vamos ter um enfoque sobre a questão da desigualdade no espaço geográfico. E para a gente poder dar início a essa aula, nós vamos iniciar com uma sondagem que o professor vai fazer a leitura com vocês. Então vamos aí, antes de começar a aula assim definitiva, vamos dar uma sondagem para o conhecimento de vocês. Acompanhe aí na tela. O que você compreende pelos termos desigualdade e diversidade? Então, faço aí uma análise dessas duas palavras, coloque no chat o que vocês conhecem, nós vamos deixar aí na tela e daqui a alguns minutos retornaremos. Até breve. Bom, tivemos diversas respostas aqui, né, professor? Então vamos acompanhar aqui, ó. Ludmila colocou direitos diferentes, cada um com a sua história. O Matheus colocou não é igual e possui grande variedade de algo. O Pedro colocou desigualdade e quando não é justo para todos. O Jorge colocou desigualdade é algo injusto e desigual. E diversidade é algo variado. E outras respostas aí, tudo nessa relação.
Então, muito bem, né? Agradecer aí todos os alunos que estão participando. É muito importante essa participação, até para que a gente consiga ver a dinâmica, né, de vocês, o que vocês estão pensando, o que vocês estão colocando aí. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento a todos que estão participando do chat. Então, nós vamos, aí no nosso questionamento, ele falava sobre duas palavras, né? Então, ele falava, o que você compreende pelos termos desigualdade e diversidade. Então, vamos ver um pouquinho aí o que significam esses termos. Então, vai aparecer para vocês a desigualdade. Então, a desigualdade é uma palavra, né, que a gente ressaltou 2 pontos aí, né? A condição do que é desigual ou diferente. Então, quem pensou em indiferente, ele tem até uma aplicação aí, né? Não é justo que haja desigualdade de direitos para pessoas que desempenham tarefas iguais. Né? E a ausência de equilíbrio, a desigualdade, né, o acesso à educação básica nos países, por exemplo. Então, algo que interfira aí, que tem uma interferência no equilíbrio. E quando nós falamos de diversidade? Então, o que será que é, de uma forma geral, sim, diversidade? Vai aparecer aí para vocês na tela também. Então, quando nós pensamos em diversidade, nós pontuamos aí 3 itens, né? Diversidade está associada à qualidade ou estado do que é diverso, do que é diferente, né? Então, a diversidade está ligada a isso, ao conjunto que apresenta qualidades, tipos ou aspectos diferentes. No caso, né, a aplicação, a diversidade de espécies de plantas, coisas diferentes, né? Espécies, plantas, características diferentes. E divergência, oposição. A diversidade de opiniões impediu a organização do documento. Então, a gente consegue ver aí diversas aplicações quando nós falamos desses 2 termos. E lá no início da aula, eu comentei que nós vamos falar sobre desigualdade. Então, por isso é importante a gente entender a terminologia desigualdade e a terminologia diversidade, que é uma temática aí, né, que nós vamos trabalhar muito durante a aula. E para isso nós vamos iniciar com uma atividade, lembrando, né, que nós estamos aí numa sequência de aulas que elas vão construindo junto, né, com as habilidades. Então, essa atividade que ela vai vir inicialmente, vocês já viram alguns pontos em aulas anteriores. E o professor vai fazer a chamada da atividade para vocês. Então, perfeito aí. Então, aproveitando aí a atividade, coloca aí na tela, por gentileza, e vocês vão acompanhar. Você acredita que exista desigualdade no mundo? O que você sabe sobre esse tema? Comente sua resposta. Aí comenta no chat, nós estaremos aqui colocando aí as respostas de vocês e vamos deixar aí alguns minutos para vocês estarem respondendo. Então, até breve.
Novamente aqui bastante participação aí dos alunos, dos professores. Até aqui a resposta do Leonardo que diz sim, né, mas ele não sabe muita coisa. Então você vai aprender agora, Leonardo. Sim, como racismo, por exemplo, foi colocado aqui. A Maria Gabriela colocou sim, há muita desigualdade no mundo, como, por exemplo, a desigualdade social, e a maioria aí colocou sim. Muito bem. Então, como que é o nome da aluna que falou da desigualdade social? Marília Gabriela. Olha, então, quando nós falamos em desigualdade, nós temos várias frentes de estudos com a temática da desigualdade. Então, durante toda essa aula, nós vamos tratar desses assuntos, né, como foi falado, da desigualdade social, nós vamos apresentar alguns estudos que remetem, né, que trabalham com isso, então é muito importante a gente compreender, né, e ter esse olhar dessa análise, quando nós vamos falar de desigualdade, um olhar para observar as características, o que aponta ou não nessa desigualdade. Então, a gente precisa fazer essas leituras. E quando nós falamos de desigualdade, nós temos um índice, que é um índice super bacana dentro da temática, que é o índice de Gini, ou coeficiente de Gini, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, vai aparecer para vocês na tela, que é muito importante que vocês anotem ou façam print, né? Porque depois vocês podem conversar com os colegas de vocês, com os professores, sobre essa temática. Então, acompanhe aí na tela o índice de Gini. Então, o índice de Gini é uma medida de desigualdade e é uma medida numérica, né? Ele vai de 0 a 1. Então, o valor 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, né? Lembrando que, quando eu falo de renda, eu estou falando de salário, estou falando de provimento. O índice de Gini no Brasil era de 0,518 em 2014 e apresentou uma queda desde 1998, o ano em que contava com 0,6. Lembrando que quanto mais próximo do zero, mais eu tenho aí, eu estou mais perto da igualdade, né? E mais próximo do 1, isso quer dizer que eu tenho uma maior desigualdade. Então, é importante a gente associar isso quando nós estamos pensando no índice de Gini. Muitos alunos, às vezes, confundem o índice de Gini, o coeficiente de Gini, com o IDH, que também tem uma medida de 0 até 1, porém é um outro índice, é uma outra análise, utiliza outras frentes e vertentes de trabalho. Então, a gente precisa separar aí, né, o que é o índice de Gini e o que é o IDH, tá ok? Então, para que a gente continue aí, nós vamos ver o Brasil e o índice de Gini. É um gráfico super bacana que está aparecendo aí para vocês na tela, para que a gente consiga fazer aí essa análise. Então, observe aí, né? Eu tenho esses dados, são dados do IBGE, do Censo Demográfico, né? E, então, eu consigo observar desde 1990, por exemplo, até 2014, a todo o passar, né, quando nós falamos em índice de Gini. Reparem aí que de 90 para 92, nós temos uma movimentação bem intensa, depois nós temos aí um aumento e depois continuamos a cair. Então, é importante que o índice de Gini ele vá próximo ao zero. Então, que o Brasil, esse passeio, né, que a gente observa aí no gráfico, em relação ao Brasil, nós estamos caminhando de forma positiva, porque nós estamos caminhando rumo ao zero, tá ok? Então, é importante a gente fazer essa análise. Ao contrário do IDH, que quanto mais próximo do 1, melhor, o índice de Gini é o contrário. Quanto mais próximo do zero, isso quer dizer que eu tenho uma maior igualdade em relação à renda, ou seja, a população está ganhando, né, está tendo como rendimento, como provimento, aí um salário mais parecido. Então, a gente precisa ter essa análise. Por que o índice de Gini ele é um índice tão importante? Porque ele é um índice que remonta à questão do acesso. Né? Então, se eu tenho uma desigualdade muito grande, essa desigualdade ela pode estar associada a um indivíduo receber um salário muito alto e vários indivíduos recebendo um salário muito baixo. Ou eu posso ter vários indivíduos recebendo um salário aí parecido ou próximo. Então, o índice de Gini ele tem essa vertente de análise. E, com base nisso, nós estamos estudando aí a desigualdade, vai aparecer para vocês aí na tela uma informação muito importante. Então,
Quando nós falamos em desigualdade, nós temos aí dois momentos. A desigualdade nacional e a internacional. Então, podemos estudar aí em diferentes escalas. Nacional, a gente pode ver a desigualdade entre os municípios, os estados, regiões, né, no próprio país. E quando eu falo em uma desigualdade internacional, estou falando entre países, entre regiões, né, continentes. Então, a gente tem essa diferença quando nós estudamos ou quando nós pensamos em desigualdade. E partindo dessa ideia, nós vamos falar um pouquinho da desigualdade nacional, que vai aparecer para vocês um mapa aí no Brasil, justamente com a informação do PIB por estado. Lembrando que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, esse é um mapa de 2017, e a gente consegue observar que quanto mais escuro aparece aí para vocês o estado, ou seja, quando a graduação de cor está mais próxima do vinho escuro aí, isso significa que o PIB tem um valor mais elevado. Então, se a gente observar o Brasil como um todo, a gente consegue observar quais são os estados que têm o maior PIB e quais são os estados que têm o menor PIB. Então, a gente consegue avaliar a desigualdade a partir desse indicador, que é o indicador de Produto Interno Bruto. Tá ok? E ainda falando em desigualdade, né, e ainda nessa temática, nós vamos passar para o próximo mapa. Olha que interessante. Ele é um mapa que fala sobre saneamento básico. Então, quando a gente fala em saneamento básico, é um assunto super importante, né? É um conjunto. O que é saneamento básico? É um conjunto de medidas ligadas aí, principalmente à infraestrutura. Lembrando que o saneamento básico ele é garantido por lei, e ele está presente na Constituição Federal, né, aí 11.445. Então, o que é importante a gente analisar nesse mapa? Quanto mais próximo do verde bem escuro aí, isso quer dizer que ele tem, né, uma maior cobertura de saneamento básico. E quanto mais próximo do amarelo, isso quer dizer que ele tem uma menor cobertura de saneamento básico. Lembrando que o saneamento básico está ligado ao abastecimento de água, né, a assuntos ligados aí a frentes sanitárias, manejo de resíduos, né, entre outros. Então, quando a gente fala em saneamento básico, nós estamos falando em itens básicos para o desenvolvimento da população, para o desenvolvimento humano. Então, quando nós olhamos esse reflexo, né, esse mapa, a gente consegue observar que alguns estados brasileiros nós ainda temos problemas expressivos de saneamento básico, tem tudo a ver com a temática da nossa aula, que nós estamos falando de desigualdade, né, dentro de um mesmo território, dentro do mesmo país, que fala a mesma língua, que tem o mesmo presidente e que tem aí, né, a mesma legislação, quando nós falamos em Constituição Federal, nós ainda temos a desigualdade quando o assunto é cobertura de saneamento básico. Então, é importante a gente analisar isso. E para que a gente continue, né, fazendo essas análises, vai aparecer aí para vocês um infográfico bem bacana que fala de desigualdades nacionais, só que por região. Lembra que lá no início eu falei para vocês um pouquinho do índice de Gini, que quanto mais próximo de zero, né, mais próximo aí da igualdade nós estamos, esse infográfico ele traz essa análise. Então, vamos acompanhar aí. Ele traz uma separação por regiões, lembrando que o primeiro lá em cima ele está fazendo uma referência ao Brasil como um todo, depois ele vem separando por regiões. Então, a gente tem a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então, o que ele está representando aí? O índice de Gini, que é aquele índice que nós já comentamos, do rendimento médio mensal real domiciliar per capita por pessoa. Então, eu consigo analisar a partir disso se existe mais uma igualdade ou mais uma desigualdade no rendimento médio mensal real domiciliar por pessoa. Então, é importante a gente fazer essa análise. E, continuando, nós vamos ter agora um momento super bacana, que é uma atividade. E essa atividade ela vai trazer questões aí que justamente vão trabalhar com tudo isso que nós falamos
sobre desigualdade, sobre a importância do estudo desses índices, do olhar que nós precisamos ter, e o professor vai chamar essa atividade para nós. Isso. Então vamos para mais uma atividade, acompanhem na tela. Analisando o infográfico, qual região do Brasil apresenta a menor desigualdade do rendimento médio? E qual apresenta a maior desigualdade? Então vocês vão ter aí o infográfico, vão ter alguns minutinhos para responder, então prestem bastante atenção, respondam no chat que daqui a pouco nós voltamos. Ó, professora Milene, bastante respostas aqui, hein? Então, a Giovana colocou o Sul e colocou o Nordeste, tá? Aí nós temos aqui outras respostas, né? O João Pedro colocou Sul e Centro-Oeste, tá? O Eduardo colocou o estado que mais tem desigualdade é o Nordeste, o estado, tá? Depois a gente fala que é a região. O Paulo Henrique falou Sul e Nordeste. A Bruna, Sul e Nordeste. Então, bastante gente colocou Sul e Nordeste. Muito bem. Olha, o grande desafio desse exercício era justamente fazer a análise, lembrando da percepção do índice, né, coeficiente de Gini. Então, olha que interessante. Primeira coisa, quando a gente separou e a gente fez a análise, né, esse infográfico ele está separado por região e não por estado. Então, isso precisa ficar claro. Mas o que é importante é que quem pensou que a região que tem menor desigualdade perante esse infográfico, que trabalha com índice de Gini, e pensou na região sul, está certíssimo. E quem pensou que a maior desigualdade acontece, né, a partir dessa análise, desse estudo, na região nordeste, acertou. Então, quem colocou ali no chat que a desigualdade, a maior desigualdade, ela ocorria no Nordeste, a menor na região Sul, está certíssimo, pode comemorar aí, tá ok? Então, eu acho, professor, que eles foram super bem aí na análise, né? Porque não é uma análise tão simples. Não, eles conseguiram perceber e estão de parabéns aí. Primeiro que participaram corretamente, né, e segundo que utilizaram o chat com uma dinâmica aqui para a aula.
Muito bem. Então, agora, continuando aí, né, essa temática que nós estamos falando, da desigualdade, o que os índices apontam quando o assunto é desigualdade, nós vamos falar, continuando, né, fazendo uma análise por regiões, vai aparecer aí para vocês um infográfico. Muitos alunos devem estar olhando e falando, opa, já vi esse infográfico. Não, esse é um infográfico muito parecido, porém ele traz informações diferentes. Olha só, ele fala sobre o rendimento médio mensal domiciliar por pessoa em reais. Ou seja, ele não está falando mais com o olhar do índice de Gini, mas sim com o índice de valor aí em reais. Então, ele mostra qual é o rendimento médio mensal, ou seja, por mês, em reais, né, em dinheiro, domiciliar por pessoa. Então, observem aí o Brasil, quanto é o rendimento e quanto é o rendimento de cada região. Observem a região sudeste, qual é o rendimento médio, tá ok? Então, quando a gente faz essa análise, a gente consegue observar outros índices quando o assunto é desigualdade, tá ok? Então, é muito importante a gente conseguir ter a percepção quando nós temos essa análise. E agora, voltando, né, nós vamos ter um mapa que ainda é desse conjunto de infográficos que eu estou apresentando para vocês, que é super bacana, que ele também traz assuntos ligados à desigualdade. Então, olha só, ele traz a distribuição, só que separado aí por regiões. Então, nós temos distribuição da população residente segundo as grandes regiões. Então, nós temos aí a porcentagem para cada região da distribuição da população residente. Esse infográfico, ele é um infográfico criado aí pelo IBGE. E como nós falamos do índice de Gini, nós falamos do índice de Gini aqui no Brasil, nós vamos ver um pouquinho como o índice de Gini ele se comporta no cenário mundial. Então, vai aparecer para vocês um mapa que trata justamente disso. Então, olha que bacana essa análise. Observem que no cantinho aí nós temos uma legenda que ela vai fazer justamente o quê? Quanto mais próximo do verde, isso quer dizer que eu estou mais próximo da plena igualdade. Lembra que a plena igualdade é o número mais próximo do zero. E quanto mais eu vou chegando ali no vermelho, bem escuro, né, um vinho, isso quer dizer que eu estou mais próximo da plena desigualdade. Então, quando eu faço essa análise, eu consigo ver vários países, consigo fazer apontamentos com a análise do índice de Gini. Lembrando, né, que vocês já estão aí super craques, eu vi pelo exercício, quando o assunto é índice de Gini. Só ressaltando que esse mapa ele é um mapa de 2014, tá ok? Então, é importante a gente fazer essa análise e também é muito importante a gente sempre associar que quando eu estou observando alguma coisa e a vertente é do índice de Gini, eu estou trabalhando próximo ou não da igualdade, né? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Quanto mais próximo do zero, mais próximo da igualdade. Quanto mais próximo do 1, mais próximo da desigualdade. Então, a gente precisa organizar isso. E como o nosso tema é desigualdade, nós vamos falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 e os 17 ODS, porque um desses 17 ODS fala e trabalha especificamente com o objetivo desigualdade. Certo, professor? Correto. Então, nós vamos apresentar aí um vídeo feito aí pela professora Mariana, que faz parte aí da equipe curricular de Geografia da COPED. Tá? Então, vocês vão aí acompanhar que fala sobre a ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, acompanhe aí o vídeo. Olá, aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar na escola sobre a Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU. Ela é uma organização internacional criada em 1945, da qual quase todos os países do mundo fazem parte, inclusive o Brasil. Oficialmente, o seu objetivo é trabalhar pela paz e desenvolvimento mundiais.
Buscando atingir esse objetivo, a ONU propôs várias ações. Uma das mais recentes é a Agenda 2030. Mas, para compreender melhor esse plano de ação mundial, é importante voltarmos um pouquinho no tempo e entender como a ONU chegou até aqui. Beleza? Vai lá então. Eu te espero. Voltamos então à década de 60, quando países começam a expressar preocupações com relação ao meio ambiente e sobre como as ações humanas podem impactar o planeta em que vivemos. Essas preocupações vão ganhando espaço nas discussões da organização e em 1972 a ONU realiza a Conferência do Ambiente Humano em Estocolmo, lançando seu Manifesto Ambiental, com 19 princípios para inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano. O tempo passa e em 1987 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento lança o documento Nosso Futuro Comum, trazendo a definição do conceito de desenvolvimento sustentável, que você já deve ter ouvido falar. Para a comissão, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. A questão do meio ambiente vai ficando cada vez mais complexa. Isso porque as pessoas começam a perceber que para existir um desenvolvimento sustentável é preciso ações em outras frentes. Economia, educação, saúde, sociedade, tudo isso está conectado ao meio ambiente. É preciso então ter uma visão mais ampla. Isso fica bem claro em 1992, quando a ONU realiza a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro e lança a Agenda 21. Essa visão se consolida em 2000, quando ocorre a Cúpula do Milênio em Nova York. Nela são estabelecidos os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com metas claras e quantitativas que deveriam ser atingidas em até 15 anos. Quando consideramos esses objetivos, conseguimos perceber que, para além do meio ambiente, outros aspectos são considerados. Educação básica de qualidade para todos é um deles. Ao longo dos anos, a ONU acompanhou a aplicação de ações voltadas a atingir esses objetivos, buscando verificar se elas de fato contribuíram para o desenvolvimento dos países. Segundo a organização, alguns índices obtiveram melhora, como a diminuição da mortalidade infantil ou a redução da extrema pobreza. Alguns outros aspectos, porém, apresentaram pouca ou nenhuma evolução. Além disso, a proposta da ONU sofreu várias críticas. Uma delas é que, dentre os objetivos escolhidos, não estava claro o papel das empresas no processo de desenvolvimento sustentável. Os impactos ambientais, políticos, sociais e econômicos de grandes corporações precisavam ser mais considerados. Outra crítica importante é que as ações e objetivos defendidos pela organização foram definidos por países ricos. Assim, os contextos e as necessidades de países mais pobres não foram bem consideradas. As metas definidas não faziam sentido para muitos desses lugares, o que prejudicou a realização de ações que podiam, de fato, ajudar populações mais pobres. Por esses e outros motivos, aqueles 8 objetivos passaram por uma revisão, e em 2015 foi lançada a Agenda 2030. Esse plano de ação foi construído a várias mãos, por um grupo composto por 70 países, envolvendo especialistas, comunidade científica, membros da sociedade civil, dentre outros. Países mais pobres tiveram representação e participaram da definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, além das populações, as empresas foram claramente consideradas, como nos objetivos 9 e 12. Cada um dos 17 objetivos traz metas claras que devem orientar o trabalho de organizações governamentais, empresas privadas e outras instituições. É isso, espero que tenha gostado. Vale a pena pesquisar em casa mais sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e investigar
Será que já existe alguma ação sendo feita sobre isso no seu município? Você também pode pensar, qual desses 17 objetivos é mais importante para você e para o seu contexto nesse momento? Será que você pode contribuir com alguma de suas metas? Eu fico por aqui. Boa aula, bons estudos e até uma próxima vez. Muito bem, gostaria de agradecer a professora Mariana aí, por mais um super vídeo. E dentro de tudo aquilo que a Mariana explicou e apresentou para vocês, nós vamos falar do objetivo 10. Então, vai aparecer aí para vocês na tela, vocês já viram, esse esquema aí com a professora dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas nós vamos falar especificamente do 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Encontrem aí, olha, o número 10. Estão vendo? Então, nós vamos falar especificamente desse objetivo. E para isso, o professor vai chamar aí um vídeo que tem uma temática super bacana. Nós vamos ver aí um vídeo representando aí esse que é o objetivo 10, que retrata o assunto que nós estamos tendo aí, que é o tema da aula de hoje. Então vamos lá acompanhar. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do objetivo 10, redução das desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a 10ª posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com R$ 43,40 e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em segundo lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles: Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com R$ 21,60 e os 10% mais pobres com R$ 4,20. O ODS 10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial. Ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia, somados, representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas.
Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. E não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Estamos de volta, tem que ser super rápido aqui, porque o diretor já olhou ali e falou que eu tenho alguns segundinhos, já deu tempo. Então vai aparecer aí para vocês na tela o nosso Saiba Mais, que é para vocês aprofundarem os estudos. Então, olha que bacana, né? Alguns questionamentos aí para vocês estudarem, conversarem com os professores, os colegas. Quais países apresentam maior índice de desigualdade? Olha que questionamento bacana. Pesquise como as metas do ODS 10 podem contribuir para a diminuição das desigualdades nacional e internacional. Bem, gente, muito obrigada por mais uma aula, um grande abraço, fiquem em casa, até a próxima.